Como vão, seguidores? Para as pessoas que acompanham o meu canal, são inscritos, minhas alunas e clientes, e querem lançar seus livros futuramente, traga seu livro de baralho cigano. Vou te ensinar a avaliar o nível em que você está em seus estudos e se esse livro é o conteúdo exato para sua formação profissional. Esse é o intuito desse vídeo. Então vamos lá. Número 1. Vamos para o coração do livro, procurar a essência da obra. Qual é o coração do livro? Você que pensa que é o meio da página? Claro que não, né? Brincadeiras à parte. O coração do livro é o que traz a essência da obra, o conteúdo principal, ou seja, a descrição simbólica e os significados das lâminas atrelados às cartas ciganas. Então, o título da obra é Petit Lenormand, o baralho cigano, é o protagonista ali da obra. Exatamente por essa razão, você tem que procurar ali a essência dessa obra, que é as explicações sobre a descrição simbólica das cartas e os seus significados. Aí o que você vai fazer? Para saber se essa obra é didática ou genérica, você vai procurar analisar antes de estudar. Então você vai analisar a descrição dos símbolos para saber se a descrição dos símbolos ela está correta. Porque se a descrição dos símbolos estiver incorreta, você não vai conseguir extrair os significados dali. E os significados das cartas? Eles possuem explicações ou eles são atirados de forma isolada? Porque aí é que você chegou na essência da obra. Essa é a essência da obra, onde tem os significados, onde tem a descrição simbólica, porque aquilo ali protagoniza o baralho cigano. As cartas, o título do livro que você está oferecendo aí, que você está oferecendo no mercado, que você está oferecendo para venda. Eu estou falando para as pessoas que querem lançar suas obras futuramente, né? Como eu falei aqui no começo do vídeo. Então é importante você ver esse coração do livro. Então a descrição simbólica não pode haver fraude de texto ali, fraude de descrição simbólica. Se houver erro de descrição simbólica, você já vê que o material é genérico. E os significados das cartas, eles possuem explicações? Ou eles são isolados das explicações? Aí que você vai ver se o material é didático ou é genérico. Aí é que você entrou na essência de conteúdo da obra, do livro, do autor e da autora. Por aí você já vê quem é o autor e quem é a autora, pela essência, pelo coração do livro. Então vamos lá, número 2. Faça a descrição simbólica das lâminas ou explique o sentido dessa descrição. Você consegue fazer isso? Você está estudando o livro, né? Você comprou o livro para estudar. Então, eu peço que você faça a descrição simbólica da lâmina 1 e explique o sentido dessa descrição simbólica, segundo o que você estudou aí nesse livro, o que você entendeu aí nesse livro. Você vai pegar o papel, a caneta e fazer a descrição simbólica da lâmina 1, explicando o sentido dessa descrição, conforme você entendeu em seus estudos aí. 3. Por que o lírio é honestidade? Porque ele é branco? Você vai explicar aí por que o lírio tem a ver com honestidade. Agora a gente já está entrando nas explicações sobre os significados. O que você entende para você sobre isso aí? Posso pegar outra palavra também, chave, outra palavra, e perguntar por que essa palavra tem ligação com essa lâmina, para você responder. Eu peguei essa aqui como exemplo. Vamos lá. Continuando. 4. Descreva as características de personalidade masculina e feminina na lâmina 27.
Tem como fazer isso? Tem. Então, tem os dois lados, os dois polos de radiação, positiva e negativa, masculino e feminino. Então, descreva essas características de personalidade. 5. Cite 8 significados isolados das explicações nas cartas 1, 7 e 32 e explique-os você mesma com base em coerência simbólica. É importante esses exercícios aqui para saber qual é o teu nível de formação profissional com os estudos desse livro. É importante você ir fazendo isso aqui. 6. Explique a diferença entre conjectura simbólica e fundamento simbólico. Você sabe o que é uma conjectura simbólica e um fundamento simbólico? É importante você entender. A 7, você vai ver o teu nível de formação profissional. Será que você, nas suas interpretações, você está dando pitaco? Resumindo, fazendo um rascunho de interpretações rasas, superficiais? Ou você realmente tem entendimento sobre coerência simbólica, desenvolvimento de significados conjuntivos? Você domina a leitura ou você só dá pitacos ali? Então, a partir daí é que você vai entender o teu nível de experiência com esse material. É importante essa conexão tua com o livro, com esses estudos, para você poder entender, né? Principalmente com os exercícios, para você poder entender em que nível você está. Qual o nível que você consegue chegar com esse material. Vamos dar continuidade aqui. 8. Reprodução de significados. Onde está o erro? Onde está o erro da reprodução de significados? Você explica onde está o erro. Aqui são exercícios que você tem que entender para você. 8. Obra autoral voltada ao trabalho com Petit Lenormand com excesso de crenças pessoais e religiosas diminui em 80% os seus estudos sobre as cartas? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo para você. A obra autoral voltada ao trabalho com Petit Lenormand com excesso de crenças pessoais e religiosas diminui em 80% os seus estudos sobre as cartas? Já é uma constatação minha, mas aí eu estou perguntando para você. Dando continuidade aqui a 10, você também se julga capaz de fazer um livro como esse? Porque você olhando ali, lhe parece fácil, você vê os significados isolados, você vê ali explicações com descrições rasas, ou não. Mas enfim, a pergunta é, a partir desse livro, desse material que você tem aí, você também se julga capaz de fazer um livro como esse? 11. Como você aplica o estudo desse livro na prática? A. Decorando e reproduzindo os significados. B. Armazenando tudo na biblioteca para depois extrair os detalhes de maior interesse. C. Você analisa todo o conteúdo para saber se o que está estudando está realmente certo e depois é que começa a estudar. Aí você vai marcar aqui como você aplica o estudo desse livro na prática. 12. Você sente que realmente pode aprender com esse livro e fazer a prova nível 2 com ele? 13. Como você julga o autor? A. Com obras rasas, sem domínio de conhecimento. B. Querendo se afirmar no mercado editorial e enriquecer às custas de leigos. C. Um gênio, uma lenda. Aí você assina aí A, B ou C, o que você achar, o que você julgar melhor. Agora, dando continuidade, 14. Pegue todos os significados sobre as cartas e explique a coerência simbólica que possuem com a lâmina, com as lâminas. Você tem que saber o que você está estudando nesse livro em relação a esses significados, essas palavras-chave. Se é didático ou se é material genérico para leigos. Então, se você souber explicar o que você está estudando aí, porque esses significados não têm explicações, então você
entende alguma coisa sobre isso, associa, e o que você consegue extrair daí, explicar sobre isso. Então você pega todos esses significados isolados das explicações e explica você mesma qual a coerência simbólica que eles possuem com a lâmina. Dando continuidade, 15. Você trabalha com conjunções sugestivas? Qual o perigo das conjunções sugestivas? Por exemplo, criança e cavaleiro. A criança e o cavaleiro, sugestivamente, né, em conjunções sugestivas, tem a ver com impulso, pessoa muito impulsiva, imediatista, uma pessoa muito atrevida, abusada. Só que não. Simbolicamente, dentro do contexto de explicações com base em coerência simbólica, a criança e o cavaleiro não tem a ver com impulso e ousadia, porque o cavaleiro ele tem as hastes do cavalo, o freio. Aquele freio é o que controla os impulsos. Então a criança jamais poderia ser uma lâmina ligada a esses impulsos, já que o símbolo principal do cavalo são as hastes, o freio. Porque já imaginou o cara subir no cavalo sem essas hastes, sem esse freio? Ele tá sem domínio. Aí que ele fica, vai cair, ele vai ficar desnorteado. E esse não é o simbolismo do cavaleiro. O simbolismo principal do cavaleiro é esse freio, são as hastes. Porque ali que ele tem o controle para montar e tomar a direção que ele quer. E você fala, numa interpretação, numa interpretação sugestiva, que criança com cavaleiro tem a ver com impulso, ousadia. Ousadia de quê, gente? Aqui tem as hastes, aqui tem o freio que representa o controle. A criança com cavaleiro, dentro do meu campo de visão, é uma pessoa que está começando a se desprender das dependências e ficar mais independente, começar a procurar ali seu próprio emprego, procurar um lugar para sair de casa, procurar mais a sua independência, porque o cavaleiro, ele tem a ver com controle, tomar as rédeas. Então a criança com cavaleiro é aquela pessoa que está começando a se libertar das dependências e ficar mais dona de si, conseguir se levantar sozinha, caminhar com as próprias pernas. Então, isso tem coerência simbólica. Agora, você falar que criança com cavaleiro, numa interpretação sugestiva, é isso, é aquilo, você tem que falar, mas com propriedade simbólica, tá? Não passando aí essas asneiras. Por isso que é importante essa pergunta aqui para você. Qual foi a pergunta? Você trabalha com conjunções sugestivas? Então você toma cuidado com isso, porque eu já te falei. Criança com cavaleiro não tem nada a ver com isso, tá? Com impulso, ousadia, pessoa muito atirada, abusada, não. Tem nada a ver com isso. Dando continuidade, você já viu o autor do livro dando palestras e workshops sobre o livro? Por que eu estou perguntando isso? Já reparou se a pessoa foca mais na história do Lenormand, nas técnicas com os métodos, do que nas explicações sobre as 36 lâminas? Porque as lâminas é que são os protagonistas, né? Então, se a pessoa que está dando a palestra, o workshop, foca mais em questões envolvendo a história do baralho, métodos, técnicas, que nem são de sua autoria, né? Seria mais ou menos 75% do tempo de palestras focado só nisso. E as cartas ciganas, o Petit Lenormand, nada. Então é importante prestar atenção nisso também. Para você conhecer melhor os autores, né? Quantas páginas possui esse livro e qual a porcentagem que você conseguiu entender? Então é importante você também avaliar isso aí, porque o que você entendeu, você vai poder explicar ali em cima, né? Pegue todos os significados sobre as cartas
e explique a coerência simbólica que possui com a lâmina. Então, você vai pegar um a um desses significados e explicar qual é a coerência simbólica que eles possuem. E aqui é que vem essa pergunta: quantas páginas possui esse livro e qual a porcentagem que você conseguiu entender? Aí você vai fazer esses exercícios e avaliar o teu nível de formação com este material. O que distingue e o que assimila as lâminas humanas às lâminas vegetais? É importante, aqui a gente já entra no nível de núcleo das lâminas, classificação das lâminas. Aí tem que ter aquela distinção ali para você ver se a pessoa sabe lidar com os níveis de interpretação das cartas. Aqui a gente já entra num território mais delicado. Níveis de interpretações com as lâminas. Tem um nível mais simples, tem um nível mais intermediário, o nível profissional. Ou seja, você tem que entender de núcleo das lâminas e também distinção e assimilação entre elas. Você sabe trabalhar com as cartas isoladamente nas interpretações? Porque é importante para você explorar mais de seus significados, detalhes, porque o aparato das conjunções nem sempre é recomendado. Mas quem sabe trabalhar com uma carta nas interpretações domina os significados de todas, porque se você não sabe trabalhar com uma, vai precisar de 5, de 7. Muleta, né? Tem gente que fala que não dá para interpretar todas as perguntas com uma carta, e dá. Aí a questão está onde? Qual a linha de pesquisas que você segue, que você estuda? De onde você consegue extrair aquilo ali? Como dominar os significados de uma única carta? Só você vê que o cavaleiro e todas as outras lâminas, eles transitam, né, por todas as casas. São 36 casas, contando em seu próprio domicílio. E depois tem as cartas que vão para a casa deles. Então são 78 formas de você, não, são 72 formas de você fazer a conjunção entre as lâminas. Ali dentro da mesa, isso só dentro da mesa, tá? Só dentro da mesa você tem esse desdobramento conjuntivo de 72 interpretações diferentes com todas as cartas. A próxima pergunta: quais as principais características simbólicas das lâminas? Aí você vai responder quais as principais características simbólicas, para ver se você sabe, se você entende sobre características simbólicas, porque característica simbólica é uma coisa que ninguém pode deixar de ter conhecimento nos estudos das cartas. Supondo que você esteja respondendo uma pergunta a um consulente com uma carta e sai a lâmina 35, como resposta sobre a semana dele, o que você responde baseada nas explicações desse livro que você estuda? Com a lâmina 35. Agora reúna tudo que você disse e esclareça por que tem a ver com o que você falou. É importante você detalhar as explicações que você vai dar e explicar por quê, justificar por que você trouxe esses significados à tona. Nesse exercício, o que você entendeu sobre a lâmina 21? Tem expansão de significado ou os 10% de sempre? Você consegue concluir os estudos desse livro sem sair com dúvidas? Essa é uma pergunta importante. Você consegue concluir os estudos desse livro sem sair com dúvidas? A próxima pergunta: você sabe discernir a diferença entre um material didático para um material decoreba, um material genérico? Se você souber discernir, como eu já te ensinei aqui no vídeo, você vai entender com que obra autoral você está estudando para sua formação. Próxima pergunta: você sente que tem alguma formação profissional com esses estudos, a ponto de poder fazer seus atendimentos
abrir seu canal, seu site, ou dar aulas, dando a cara ali, falando sobre isso. Aulas com conteúdo autoral exclusivo, o conteúdo autoral exclusivo do autor, né? Porque no livro tem aquelas misturas ali de crenças, astrologia, tarô, a origem do baralho, as técnicas, Philip, né? O sobrinho da Lenormand. E tudo isso aí não é obra autoral do autor. Isso aí é uma inclusão da obra autoral de terceiros, as pesquisas de terceiros, para colocar ali. Agora, o que é obra autoral do autor mesmo? Aí eu já te ensino a fazer uma distinção entre a obra autoral do autor e de terceiros, com as canetinhas piloto. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, tá? Então, é importante você ver isso aí. Tudo isso é importante para você poder entender se esse livro realmente pode contribuir para a sua formação profissional, se é o que você está procurando, se esse livro realmente vai te deixar bem mais afiada com as cartas, digamos assim. Agora, outra pergunta: de onde você acha que são extraídos esses significados, palavras-chave atirados sem explicações no livro que você está lendo aí? Esses livros isolados das explicações, esses significados isolados das explicações. De onde você acha que eles são extraídos? O livro ele só é didático quando a pessoa explica. Quando o autor, que se diz profissional, professor, professora, ele explica. Ele nunca vai isolar, um professor, um profissional nunca vai isolar os significados das explicações e deixar um livro incompleto, uma obra incompleta com seu nome, com a sua imagem. Ele nunca, um profissional não, nunca vai fazer isso. E colocar o restante de páginas ali para completar o livro, né? É tipo aquilo, completar um número de páginas com coisas que não são suas, da sua autoria. Então aí entram as técnicas dos outros, aí entra a história do baralho, etc, etc, etc. Então é importante separar o fato de você gostar do oráculo, o fato de você gostar do autor, com a questão profissional. Não misture o pessoal com o profissional. Vamos separar as coisas para você poder analisar a questão friamente e entender o óbvio.